Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 7 de dezembro. Agora na Espanha, meio-dia e 39 no Brasil, 8h39 da manhã. A movimentação da BTC nas últimas horas foi muito violenta. Aqui na banda de VWAP mensal, a gente tem uma noção do que ela fez. Ela basicamente foi visitar a aresta superior daquela cunha triangular que aprisionou a BTC desde meados de novembro até a virada do mês 11 para o mês 12, de novembro para dezembro, em que a gente promoveu a explosão ascendente dessa cunha triangular que a gente estava desenhando. Fizemos a mínima na madrugada em 16.678. Agora o corpo real vendedor, que se abriu hoje, retornou para dentro da nossa banda de VWAP mensal. A gente chegou a fazer a máxima em 17.142, mas o corpo real segue vendedor. Retornamos para dentro da banda. No semanal o gráfico continua bonito, continua com candle comprador, em que pese a violência da movimentação dos últimos minutos e horas. Seguimos aqui com o candle comprador no semanal, então a nossa movimentação em direção à média móvel de 200 períodos no semanal continua totalmente vigente. No diário aqui no Squeeze, o gráfico ficou um pouco feio, porque a gente estava basicamente transitando por cima da mediana. Agora a gente criou um corpo real vendedor que está travado exatamente na mediana, mas a gente não perdeu aqui a base da nuvem na projeção, que foi justamente o patamar para onde a BTC agulhou, 16.676, 16.640 é onde está a base da nuvem na projeção, que atuou como um poderosíssimo suporte, segurando o preço exatamente ali. Mas todos os outros indicadores dão conta de que a gente segue com os compradores paulatinamente retomando o controle da BTC. A própria nebulosidade na projeção não ganhou espessura avermelhada. A exponencial curta e lenta aqui no MACD seguem ambas migrando em direção à banda superior da métrica. Tudo isso indicia que é só mesmo um movimento de volatilidade. A gente veio basicamente prestar continência aqui para a aresta superior daquela figura triangular que aprisionou a BTC por tanto tempo. No intraday a BTC tá bonita, fizemos aqui um movimento brusco de esgarçamento aqui da lower e agora a gente está acumulando em direção à VWAP. Já eu vou ofertar um sinal seguro. Ontem os sinais todos fecharam, ficou um sinal em aberto que também já está quase fechando. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais de forma segura para que os assinantes coloquem lucro no bolso. E na seara fática, a Nigéria vai forçar o uso de CBDCs, limitando saques em dinheiro a $225 por semana, obrigando os cidadãos a fazerem uso da CBDC, que vai rodar na blockchain do Banco Central nigeriano. E a Consensys, que é a empresa por trás do MetaMask, que vai reduzir a retenção de dados depois de uma série de polêmicas. A última atualização do MetaMask impunha a coleta de uma série de dados, como e-mail, enfim. Agora eles não vão mais coletar esses dados, tamanha polêmica que isso gerou. E a Nike vai lançar um tênis e um jogo ao mesmo tempo, permitindo que os usuários façam uso do Move to Earn, ou seja, vai ser preciso se mexer para ganhar o criptoativo que a empresa vai ofertar. Então o tênis vai funcionar basicamente como uma NFT para as blockchains, e o usuário que cumprir as missões do jogo, vamos colocar assim, vai receber determinadas criptomoedas de acordo com as missões cumpridas. Isso sim deve turbinar o metaverso da Nike. E na seara geopolítica e finanças internacionais, exportações de carvão mineral da Rússia para a União Europeia voltam com força, depois que a própria União Europeia afrouxou as restrições. E a China facilita as restrições num grande movimento brusco da política de Covid-0. A China se afastou dramaticamente da sua abordagem da política de Covid-0. Depois de uma série de protestos e pessoas que morreram em incêndios, já que elas estavam trancafiadas num lockdown bizarro, em que pese o planeta inteiro já está convivendo com esse vírus, a China, de forma isolada e com intenções não exatamente sanitárias,
seguia mantendo os seus súditos trancafiados e agora, numa dramática e abrupta mudança de política sanitária, vamos colocar assim, entre aspas, né? Eles agora parece que estão liberando de forma brusca essas anteriores restrições. E o que sobrou da Copa do Mundo são só gigantes. Tudo é fácil no caminho em direção... Não, tudo parece fácil, mas não é, no caminho em direção ao troféu do título mundial. Com gigantes como França, Inglaterra, Argentina, Brasil, Holanda, Portugal e Croácia e Marrocos. Tudo pode ser fácil, mas na prática vai ser um caminho duro em direção ao título. Porque em que pese o passeio de Brasil, o passeio de Portugal, Brasil passeou sobre a Coreia do Sul, Portugal ontem fez um passeio sobre a Suíça, mas o fato é que vai ser dura essa caminhada, porque gigantes e com um histórico nesse torneio brutal, agora vão impor uma guerra de titãs na Copa do Mundo. Gente, a BTC segue acumulando absurdamente. A gente tá ali estressando a lower aqui da nossa banda de VWAP mensal. O gráfico ficou aparentemente feio. Na verdade, a nossa banda de VWAP mensal é para ser trabalhada. A gente deu uma agulhada aqui pro patamar da aresta superior da nossa cunha triangular, mas o fato é que viemos aqui prestar continência para nossa antiga e brutal resistência, que agora se transformou num poderoso suporte. No diário a gente percebe que a agulhada foi justamente para o patamar da linha inferior da nuvem na projeção, que segurou o preço. A gente chegou a bater na mínima 16.678. A linha inferior da nuvem na projeção estava em 16.640, ou seja, a BTC segue acumulando. É bem provável que ela não perca esse patamar de suporte representado pela linha inferior da nuvem na projeção, que também se coincidiu aqui com a aresta superior daquela cunha triangular, que foi uma resistência brutal e agora atuou como suporte. O corpo real segue respeitando a nossa banda de VWAP mensal, ou seja, a BTC segue caminhando. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Enfim, quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.